Olá, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Como você já mencionou, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso em Santos, litoral do estado de São Paulo, mas nesse momento, de acordo com informações repassadas pela nossa produção aí em São Paulo, o ex-ministro da Educação já está sendo levado ao aeroporto de Congonhas, na capital do estado, para então embarcar e chegar até o início dessa tarde aqui em Brasília. Ele deve passar por uma audiência de custódia amanhã às 3 horas da tarde. Ele foi preso preventivamente pela Polícia Federal por conta de um mandado de prisão preventiva que foi então expedido aqui pela Justiça Federal do Distrito Federal, que aponta a possível participação então do ministro Milton Ribeiro no cometimento de crimes de corrupção passiva, tráfico de influência, prevaricação e advocacia administrativa. A investigação da Polícia Federal ainda conta na operação realizada no dia de hoje com 13 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos nos estados de São Paulo, Goiás, Pará e aqui no Distrito Federal. Inclusive, 4 agentes da Polícia Federal chegaram há cerca de 2 horas aqui no prédio do Ministério da Educação, que é onde eu estou neste momento, e até agora não saíram. O prédio do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação também conta com agentes da Polícia Federal cumprindo mandados de busca e apreensão. Além desses 13 mandados de busca e apreensão, existem 5 mandados de prisão. Uma das prisões, então, já foi de fato efetuada, que é do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Nós ainda guardamos informações a respeito do cumprimento dos outros 4 mandados de prisão sobre pessoas que são investigadas pela Polícia Federal. Toda essa investigação começou a partir daquele áudio que foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo, em que o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirma que ao fazer repasses de recursos dentro do Ministério da Educação, ele primeiro priorizava prefeituras que mais necessitavam e depois, a pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro, ele então repassava recursos a prefeitos que fossem amigos do pastor Gilmar Santos. Essa investigação começou a acontecer enquanto o ex-ministro da Educação ainda ocupava cargo aqui em Brasília, mas depois que ele foi exonerado, então a transferência da coordenação dessa investigação, ainda feita pela Polícia Federal, mas a questão do Poder Judiciário deixou de ser no Supremo Tribunal Federal e passou então para a Justiça Federal em primeira instância, que expediu esse mandado contra o ex-ministro, que foi cumprido então na data de hoje. E olha, enquanto todos esses acontecimentos ainda estão em curso, o presidente da República, Jair Bolsonaro, deu uma entrevista a uma rádio de Minas Gerais e foi questionado, inclusive, a respeito dessa prisão de Milton Ribeiro. Ele afirmou que essa prisão é uma mostra de que não existe interferência da Presidência da República na Polícia Federal e que provavelmente algo pode respingar nele, no presidente da República, já que Milton Ribeiro era um ministro dentro do governo de Jair Bolsonaro, mas que ele acredita que se houve algo errado, então a PF deve investigar e então o ex-ministro da Educação deve arcar com essas consequências. Nós seguimos acompanhando aqui as movimentações dessa operação da Polícia Federal e trazemos atualizações a qualquer instante. Agora, Paula, imagino aí toda a movimentação, o meio político de Brasília, como você disse, o presidente dava uma entrevista, já se pronunciou sobre esse tema, mas é o assunto que vai predominar agora a política de Brasília a partir de hoje, né? Com certeza, a apuração do nosso repórter Bruno Pinheiro também dá informação de que os parlamentares já estão se movimentando a respeito de formar aquela CPI do MEC, algo que era encabeçado pelo senador Randolfo Rodrigues, mas que não conseguiu atingir o número de assinaturas mínimas necessárias, de 27 assinaturas, 1/3 do Senado Federal. Faltam 3 assinaturas e agora, então, há uma movimentação para, de fato, conseguir essas assinaturas, ainda diante desse avanço das investigações da Polícia Federal, que resultaram na prisão preventiva do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, nessa quarta-feira. Paula Cuenca, daqui a pouco ela retorna conosco aqui na programação diretamente de Brasília e vai participar justamente de Brasília agora o José Maria Trindade. Muito bom dia, Zé Maria. Salve, muito bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Olha, Marcelo, esse mandado de prisão contra o ex-ministro Milton Ribeiro e também os pastores que eram aliados do governo e do presidente Jair Bolsonaro movimentou aqui toda a madrugada os meios políticos. O presidente Jair Bolsonaro foi informado logo cedo pelo chefe do pessoal de gabinete dele, né, que é o pessoal que faz a ligação entre o presidente e o próprio gabinete, e ele, então, tomou conhecimento de ações que estavam sendo desencadeadas pela Polícia Federal.
Antes, o presidente já tinha conhecimento da seriedade das investigações que estavam sendo feitas pela Polícia Federal contra os pastores que vendiam facilidades no governo. O presidente Jair Bolsonaro, quando demitiu o ministro Milton Ribeiro, ele foi informado que as investigações chegariam exatamente ao então ministro. O Milton Ribeiro chegou ao governo federal por mãos ali de pessoas próximas ao presidente Jair Bolsonaro, inclusive André Mendonça, que atualmente é ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu estava exatamente num evento em que chegou o ex-ministro, ex-ministro do governo, na época ministro André Mendonça, dizendo que estava trazendo para o governo alguém que era muito ligado à religião, exatamente um grupo de evangélicos que defende a tomada de poder, ou seja, assumir o poder em todas as circunstâncias, inclusive na atividade jurídica. E foi assim que Milton Ribeiro chegou aqui em Brasília como ministro da Educação. O que aconteceu nesse intervalo é que grupos foram formados, se aproveitando exatamente desta proximidade com o governo e com o ministro da Educação, a indicação do ministro da Educação, e esses grupos começaram a movimentar as verbas do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. E isso provocou, dentre os prefeitos ali, certa revolta, porque eles estavam realmente solicitando participação das verbas para liberar recursos e, inclusive, marcavam viagens do ministro. Foi exatamente por isso que entenderam os integrantes ali do grupo de informações especiais do presidente Jair Bolsonaro de fazer uma troca no Ministério da Educação. O Milton Ribeiro, até agora, é considerado pelo grupo próximo do presidente Jair Bolsonaro como uma pessoa ligada à religião, que não está metido nisso, mas acabou sendo usado por dois pastores que já estavam muito integrados ali no Ministério da Educação, que é o Gilmar Santos e o Arilton Moura, que foram, então, já presos por determinação da Polícia Federal. São acusações graves, 4 acusações graves. A primeira, advocacia administrativa. Isto está previsto no artigo 321 do Código Penal, que é uma defesa, usando o cargo público, fazendo uma defesa de empresa privada ou de iniciativa privada no governo. E outra acusação é de prevaricação. É o 319 do Código Penal, e a prevaricação é quando o servidor público, no uso da sua função, ou atrasa, ou deixa de fazer, ou faz algo para beneficiar terceiros ou a si próprio. E também o tráfico de influência. O tráfico de influência é prometer, obter e ganhar algo por decisão, por ação de cargo público. Isso também está no Código Penal, o 332, que é o artigo 332 do Código Penal. E, finalmente, corrupção passiva, que é aquele servidor público que aceita promessa, que aceita insinuação, qualquer possibilidade de interferência no trabalho dele, do servidor público, que deve ser imparcial. O poder, Marcelo, é um grande laço, como diria, parafraseando Djavan, o poder é um grande laço, um passo para uma armadilha, com lobos correndo em círculo para alimentar a matilha. O que eu quero dizer com isso é que corrupção é como unha, tem que cortar sempre, sempre, porque ela cresce. Até países onde a corrupção é punida com pena de morte, tem corrupção. E o governo está fazendo exatamente esse afastamento. Milton Ribeiro e os pastores que já tiveram essa proximidade com o presidente Jair Bolsonaro, que respondam pelos seus atos. Não há ligação disso com o governo, com o Palácio do Planalto. Mas eles têm que responder por isso, porque há provas de que eles exigiram de pelo menos 3 prefeitos dinheiro para a liberação de recursos no FNDE. Isso é intolerável. Sem dúvida, Zé Maria daqui a pouco retorna conosco, mas também vai participar desse Jornal da Manhã, segunda edição, nesta quarta-feira, o Diogo Schelp, para falar desse caso. Muito bom dia, Diogo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos acompanham. Diogo, então nós falávamos lá no início, do potencial aí desse caso para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. As investigações continuaram e o próprio presidente disse que se tem essa ação, então alguma coisa de fato existe, Diogo?
Exatamente, Marcelo. Com certeza esse episódio é um grande golpe para a campanha, para a pré-campanha do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. Evidentemente que a oposição vai usar esse episódio para reforçar a ideia de que, ao contrário do que Bolsonaro sempre diz, o seu governo não está isento de escândalos de corrupção. Agora, a gente, obviamente, já vê aí uma tentativa, como esperado, uma tentativa do presidente de se afastar desse episódio, de mostrar que ele não tem relação com nada disso do que está acontecendo, mas é um discurso muito difícil de sustentar, porque, entre outros motivos, Bolsonaro havia dito dias antes de demitir Milton Ribeiro, quando ele se deu conta de que a situação estava insustentável, ele havia dito que era capaz de colocar a cara no fogo, foi exatamente a expressão que ele usou, a cara no fogo pelo ministro Milton Ribeiro. Ora, você não diz isso sobre uma pessoa que você realmente não pode afirmar que ela não tem nenhuma suspeita, que sobre ela não recai nenhuma suspeita. Outro fato difícil de explicar, que precisará ser explicado e será explorado pela oposição, é o fato de que esses pastores aí, que também são alvo desses mandados de busca, eles já circulavam, já rondavam ali as esferas do poder federal antes do ministro Milton Ribeiro assumir o posto lá no Ministério da Educação. E a gente precisa lembrar também que todo esse escândalo envolve o FNDE, que é um fundo que distribui recursos aí para as prefeituras, fundo de educação, e que Bolsonaro entregou a aliados do Centrão lá em maio de 2020, quando o ministro ainda era Abraham Weintraub, que resistiu a essa influência política do Centrão nesse fundo, mas não conseguiu. Por uma necessidade de Bolsonaro de fazer essa aliança com o Centrão, ele acabou entregando, então, esse cargo, né, essa posição ao Centrão. E é a partir daí que começa, então, todas essas discussões, essas acusações de que prefeitos eram procurados aí por esses pastores, se apresentando como intermediários para a liberação de recursos do Ministério da Educação. Ou seja, é um grande imbróglio, é um grande problema para o presidente Jair Bolsonaro resolver em ano de eleição.